Sejam bem-vindos a mais um episódio das Entrevistas com Alma. O nosso convidado é António Rico. Sim, senhor. Muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado. Pelas nossas contas, e corrige-me se eu estiver errado, tiveste 20 anos no futebol sénior, foi uma carreira longa. Sim, por aí. E quase metade foram passados no Sporting da Covilhã. O que é que foi para ti vestir a cor verde e branca durante tanto tempo? Foi uma honra, porque eu sou do Teixoso, sou natural aqui do Concelho da Covilhã, e em menino sonhamos todos em jogar aqui no clube mais representativo da nossa região. E foi uma honra, aconteceu tudo naturalmente, mas inesperado também, porque eu era um miúdo com alguns sonhos, mas também não gostava de jogar futebol, mas nunca pensei em vir a pertencer a um clube com esta história, com esta dimensão, com jogadores de grande nível que passaram por aqui. E pronto, as coisas fluíram naturalmente. Tu fizeste formação na ADE e no Teixosense, certo? Sim, comecei em torneios, onde fui descoberto na escola primária, penso ver naqueles torneios de escola pelo professor Cruz, a quem agradeço também, muito, e pelo Sr. Manuel Ribeiro, onde comecei a entrar em jogos na altura eram estes jogos de torneios, no Oriental, biquinhas e essas coisas. Não havia a formação que há hoje, completamente diferente. E depois ingressei na estação, onde era tudo muito... Só para ter uma ideia, treinávamos num campo com balizas de pedra, 2 pedras, e onde não tomávamos banho, e eu ia de autocarro muitas coisas. Aquelas dificuldades. Sim, da altura. Que na altura eram boas, eram dificuldades boas. E como é que um jovem com apenas 19 anos, na altura, integra um plantel da 2ª Divisão, com nomes como Escurinho, Salcedas, César Brito, nomes que ainda hoje são recordados pelos adeptos e na altura brilhavam dentro de campo? E Rui Barros, Joanito e todos, Pereira, jogadores de grande dimensão. Foi assim tudo uma história muito... até recambolesca, porque eu fiz a formação na estação e no Teixosense, e depois o ano de júnior jogava aos sábados pelos júniores, jogava aos domingos pelos séniores, fazia 2 jogos em 2 dias, tudo era possível nessa altura. E a época de séniores fiz a época toda também, em que eu era júnior ainda, e no primeiro ano de séniores tive esse convite para fazer um jogo de treino contra uma equipa que havia na Covilhã, que era o Benfica da Covilhã, que também era uma equipa boa. E fui fazer esse jogo, gostaram e assinei o contrato. Sabemos que continuas a ser um fiel adepto do Sporting da Covilhã e continuas a acompanhar os jogos do clube. Que principais diferenças encontras entre o plantel ou os plantéis que integraste na altura e os que agora têm andado pelo clube nos últimos, por exemplo, 10 anos? Que diferenças é que encontras? Nem éramos melhores, nem éramos piores. É as diferenças da evolução do futebol. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Hoje as coisas são completamente diferentes, mas eu acho que quem jogava na altura em que a gente jogava, hoje também jogava. E o mesmo se passa... Porque o futebol futebol é uma arte, é uma ciência, e eu acho que quem jogava antigamente, jogava hoje, e quem joga hoje, jogava também. Tu ainda és do tempo em que os jogadores, ao final do jogo, iam, por exemplo, até lanchar com os adeptos? Havia essa simbiose que, neste momento... Essa é a parte em que eu já não me revejo no futebol, porque, felizmente, eu gostava de ser mais jovem, tenho 58 anos, mas vivi uma época extraordinária, coisas inesquecíveis, histórias fabulosas. E hoje penso que eu estou fora do futebol, também fui treinador, mas já não, as coisas não se compadecem com isso. Hoje vejo muitos rapazes festejam da vez de festejarem abraçados e choram abraçados. Não, como fazíamos no nosso tempo, era isso que fazíamos. Hoje vejo toda a gente agarrada ao telemóvel e coisas completamente, para mim, inconcebíveis, mas são os tempos de hoje, da vossa juventude também, e isto faz parte do futebol, mas nós tínhamos realmente, era uma família, é uma coisa incrível. Hoje vejo as pessoas muito desligadas, os jogadores muito desligados. Mas esses momentos também eram importantes para unir Eram muito importantes, como disse, lanchávamos com os adeptos, comíamos qualquer aí na cidade e num sítio onde levávamos também adeptos, era completamente diferente e foram tempos que havia mais amor à camisola, na tua opinião? Muito amor à camisola, acabávamos os jogos quando perdíamos, havia jogadores que choravam, queriam jogar logo no dia a seguir,
era diferente. Não digo que os tempos de hoje não são diferentes. Mas não se vivem com tanta intensidade. Não se vivem com tanta intensidade, infelizmente, é verdade. E os clubes acabam por sofrer por isso, mas isto não tem nada, tem a ver com o futebol a nível mundial. Evolução, sim. Voltando à tua carreira, tu regressas muitas vezes ao Sporting da Covilhã. Vais para a Guarda, para Coimbra, para Castelo Branco, entre outras paragens, mas há sempre algo em comum na tua carreira, que é o regresso ao Sporting da Covilhã. Podemos dizer, apesar de seres do Tachoso e teres representado o Tachosense e estás muito ligado ao Tachosense, podemos dizer que o Covilhã foi o clube mais importante da tua carreira? Ou é um bocado arriscado dizer isso? Não é arriscado. Eu joguei na Académica de Coimbra, que é um clube muito histórico também, tive essa felicidade. E os clubes onde joguei, deixei alguma... Pela minha natureza, porque sou um rapaz que me dou bem com as pessoas e faço amigos com facilidade. Mas, realmente, o Sporting de Covilhã, para mim, é o clube com mais história onde eu joguei. Para mim, é a minha história. Porque é aqui da região, sou sócio, ainda hoje sou sócio, e foi o clube que me deu uma dimensão enorme. Esse regresso, e às vezes saía... Porque de vez em quando eu também reagia um pouco mal, porque às vezes não era só uma questão financeira. Porque, felizmente, os meus pais sempre me deram uma vida boa. Não gostava de ouvir às vezes as vias, e às vezes acho que os adeptos às vezes eram um bocadinho injustos com os jogadores de cada casa. Okay. E às vezes tinha essa dificuldade. E eu cheguei a trocar um ordenado muito mais baixo para me ir embora, mas não queria ir para muito longe, às vezes queria sempre ficar perto, e às vezes não corria bem. Mas tive sempre a felicidade de ter aqui alguém que me fazia regressar, porque às vezes a gente não tem mais hipóteses de regressar ao sítio onde normalmente se é feliz. Sim. E qual é que foi o momento mais bonito que recordas com a camisola verde e branca vestida? Muitos, a subir da divisão, a subir à primeira divisão, o jogar na primeira divisão eu joguei os 2 anos na primeira divisão e foram muito bons, era um sonho, nunca pensei chegar ali, e apesar de a gente subir 2 vezes e descer 2 vezes, mas foi uma experiência enorme para um jogador como é Wendel Tachoso. Que é um jogador com algumas limitações, sinceramente sempre fui um jogador mediano, nunca fui um jogador de grande nível, mas dava tudo, e então foi uma coisa brutal, via na televisão, essas coisas, e deu-nos ali um bocadinho de lá. Tens assim alguma história engraçada dos tempos da primeira divisão? Porque foste a estádios emblemáticos, foste a Alvalade, certamente. Já que falei em Alvalade, lembro uma vez já agora, pronto, eu não sou muito histórias, mas já há muitas, e em Alvalade uma vez estávamos a jogar com o Sporting e o Joanito é o meu melhor amigo, nós jogámos juntos, fizemos a carreira praticamente sempre juntos, desde a formação chegámos a jogar até na Académica juntos, na Covilhã sempre juntos, e somos os melhores amigos. O futebol deu-me essa felicidade de ter um melhor amigo no futebol. E estávamos a jogar com o Sporting, e o Sporting tinha uma equipa fabulosa, Manuel Fernandes, Jordão, aquelas equipas zonas, e Jaime Pacheco, Sousa, e aos 15 minutos já havia 3-0, e já estávamos a perder 3-0, e eu virei-me para o Joanito, e disse: Joanito, já estive aqui a fazer contas, em pleno jogo, nós levamos aqui uma abada, que vai ser uma vergonha quando chegarmos à Covilhã. Coisas naturais de um rapaz ingênuo, mas... não era brincadeira, eu estava mesmo aflito. Eu disse: João, já viste, aos 15 minutos levamos 3-0, isto vai ser uma conta, palavra nova, e foi isso. Mas depois lá começámos a fechar mais um bocadinho, o jogo ficou 6-1, não foi mal. Mas nessa altura havia grandes cabazadas, porque havia uma discrepância entre os grandes e os mais pequenos. A gente só dizia assim: quantos é que levamos hoje? Eram coisas do tempo. Certo. Tu terminas a tua carreira em 2003, na Estação, mas já assumias aí o cargo de jogador-treinador, certo? Sim, foi um ano em que eu fui para lá jogar. Eu tinha treinado o Tachoso, era jogador-treinador do Tachoso. Estive lá 4 anos. Subimos o Tachoso à 3ª divisão, fizemos ali um bom campeonato, e depois recebo o convite para jogar ainda, porque ainda me sentia bem na Estação. Só que na altura do Natal o treinador saiu, e eu, só para perceber, estava a aparecer o Cordeiro, o João Real, miúdos novos, tinham uma equipa, a Estação tinha uma equipa boa. Miúdos muito rápidos, e eu já estava em fim de carreira, já não jogava assim tanto, e eu também não me importava, eram os miúdos impecáveis e não me importava nada, nunca queria problemas, e depois fui convidado para treinar. E tu fazes ainda alguns anos como treinador aqui em equipas do Distrito. Sim. Como é que tu resumes a tua carreira enquanto treinador e o que é que faltou para dar continuidade a essa mesma carreira até os dias de hoje? Entrei bem, fui campeão distrital
2 ou 3 vezes, estive na terceira divisão também, estive sempre na primeira distrital e na terceira divisão, com alguns títulos, e na terceira divisão com equipas boas também, Peramacuro, Unhais da Serra, onde fizemos bons campeonatos, o Teixeirense também, mas depois senti ali que eu fiz o curso de primeiro e segundo nível, senti ali que me faltava ali um convite mais futebol profissional. E não investi na carreira porque vi que não chegava lá. Entretanto, disse, sim, não tive essa hipótese de, por exemplo, receber um convite do Covilhã, ou de um clube, ou do Castelo Branco, não tive. Treinei equipas da terceira divisão, mas depois senti que não ia mais além e estabeleci uma meta, disse aos 50 anos eu não vou treinar mais. E vou-me virar para a família, porque a família tem sido um pouco sacrificada no futebol fins de semana e etc. E foi na altura certa, porque além de não receber convite nenhum, foi mesmo na altura certa. Havia clubes que já não queriam pagar e saí na altura certa, não tenho arrependimento nenhum e foi bom. Falando agora aqui um bocadinho do presente e da situação do Sporting da Covilhã, pergunto o que é que falta a este Covilhã para voltar a estar no principal escalão do futebol português? O que é que falta? Este futebol evolui de uma forma muito rápida e hoje vence os clubes com SADs e SCUDs, eu nem percebo muito isso, sou sincero. Acompanho o Covilhã quando posso, mas eu acho isto natural. A equipa não foi tão forte, desceu. Eu penso que o Covilhã vai subir em breve, porque o Covilhã é um clube. Mas isto também sempre aconteceu. O Covilhã já desceu várias vezes para a terceira divisão e conseguiu subir no ano. As pessoas estão um bocadinho apreensivas, mas eu acredito, porque eu penso que o presidente é uma pessoa que é apaixonada pelo clube. Trabalha muito bem o clube, modernizar mais o clube agora, podem aproveitar na Liga 3, porque se vêem grandes jogos e grandes equipas na Liga 3. Eu penso que o clube está no bom caminho, modernizar-se mais um pouco e criar mais infraestruturas, sobretudo na formação. Eu penso que a formação do Covilhã, muita gente fala da formação. Os jogadores, a formação tem muitas dificuldades em treinar, treinam em pelados, isso já não se compadece, o futebol atual já não se compadece com isso. Treinam às vezes em condições precárias, porque o clube não consegue ainda, não tem um espaço onde eles possam evoluir mais e os jogadores têm mais dificuldades. Mas penso que o Covilhã há anos sempre teve jogadores da formação e deve continuar a apostar na formação, mas mesmo a sério, os jogadores têm que se trabalhar e isso leva tempo, mas é uma questão de aposta. Mas eu acredito que o Covilhã em breve vai regressar às ligas profissionais. Para finalizar, tenho aqui um desafio para ti, que é dos vários anos que jogaste no Covilhã, elegeres o melhor 11 dos jogadores com quem conviveste. É certo que podes pecar em algumas posições, deixares alguém de fora que não te vais lembrar, mas assim do que te lembras, selecionares aí um 11. Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade, porque sou amigo de todos e sou uma pessoa que me dá bem com todos. Não é, aqui não é uma questão de amizades. Sei lá, guarda-redes. O primeiro que te venha à cabeça. Você está a falar do meu tempo, não é? Sim, ou de outros tempos? Não, dos jogadores com quem eu joguei. Com quem jogaste, exatamente. Sei lá, o Martins, talvez, que já faleceu. Defesa direito. Margaça, talvez. Centrais. Pereira, Joanito. Defesa esquerda. Defesa esquerda. Quimbrito. E no meio campo? 3 nomes. Rui Barros, claro. Penso que foi Rui Barros e César Brito foram os melhores jogadores aqui, os jogadores mais emblemáticos e com Rui Barros, que jogava mais sobre a direita, sei lá. Mas esses centrais também podia acrescentar o João Real, também, que foi um jogador de grande qualidade, mas eu não joguei com ele lá, está bem, é meu primo, não joguei com ele. Sei lá, Robério, Escurinho, está bem. Nas aulas. E na frente, eu falo mais daquela equipa que se calhar que foi muito, que subiu divisão, o César Brito, o Amauri. E mais que? E lá na frente? Nelinho, talvez. Sei lá, olha, lembrei-me agora deles, mas de facto estou-me a esquecer de muitos porque eu joguei com grandes jogadores. São muitos anos, aqui. Exatamente, e é sempre complicado. Fazemos sempre esta pergunta aos convidados, definir o clube numa palavra. História. Acho que fica... É a tua história, não é? Lembras-te assim de alguma história de balneário que possas partilhar? Olha, uma história que eu gostava de contar até coincide com a minha entrada no clube. Okay. Primeiro jogo. Eu vou fazer um jogo, venho a fazer um jogo aqui à experiência, onde a gente vai sempre nervosa. Eu era um miúdo
Para já começou mal porque eu fiz uma noitada e fiz quase uma direta, onde nessa noitada encontrei os jogadores com quem eu ia jogar, porque era um jogo de final da época, um jogo amigável, um jogo de taça amizade com o Benfica, com o Covilhã e Benfica, que era um clube que normalmente competia na terceira divisão, mas o Covilhã estava sempre primeira ou segunda, era um clube mais histórico. Isto era uma discoteca aqui perto onde eu vi os jogadores, porque eu conhecia-os, não era dos cromos, mas conhecia-os de vista. E eu estava lá nessa noitada, era como já era de férias, mas eu outro dia, fui responsável por outro dia fazer um teste muito decisivo. Só que eu também era escoteiro, também pertencia aos escoteiros, pertencia sempre aos escoteiros, e às vezes trocava os equipamentos para o futebol, andava naquela, pronto, fazia as duas coisas. E essa história foi engraçada porque eu vim do Teixoso, de manhã, à hora do jogo, o jogo era à tarde, penso que era à tarde, exatamente, e vinha a subir, e vinha a pé, eu vinha do autocarro e vim com um amigo, com um primo meu, e vinhamos os dois, eu assim, pronto, assim meio mergulhadinho, lá viemos, e viemos a pé lá de garagem de São João, até cá em cima, portanto já fazia um treino, eu fazia isso muita vez, e só para ver o que era o futebol desse tempo, fazíamos logo um treino antes de começar isto. E eu venho e chego ao porteiro, eu já estava lá o porteiro, uma hora antes do jogo, e eu disse, olha, venho aqui fazer um treino, um jogo à experiência, fui convidado, e ele não acreditou na história. E ele começou a olhar para mim, isso é verdadeiro. E a minha história podia ter sido outra, porque eu já me vinha embora. E ele não me deixava entrar, e eu fiquei assim meio envergonhado, vinha ali o Teixoso, e não sei o quê, não, vou-me embora. Então não me deixa entrar, não vou-me embora. O homem não acreditou na minha história. Viram o meu primo, vamos embora. Eu travava um bonézito, vamos embora. E eu venho aí todo divertido, já, não vou para lá, já não vou. Fiquei assim bem envergonhado. Quando venho a descer a rampa ali onde há o antigo hospital, já venho ali a meio da rampa, veio os jogadores da Covilhã, muitos que eu conhecia de vista e que tinham estado na discoteca naquele dia e vinham a subir. Eles olharam para mim e conheceram-me também, porque isto do futebol toda a gente se conhece, embora se fosse um miúdo. Olha lá, onde é que tu vais? Eu disse, vou para baixo. O porteiro não me deixou entrar. E vinha o Pereira, o Nelinho, jogadores já com uma grande história no Covilhã. Eles disseram, não pode ser. Então, mas o que é isto? Ficaram chateados. E fizeram-me ir para cima. Porque eu já me vinha embora e já não havia jogadores, eu nunca tinha engraçado no Covilhã. Porque quem era o errado era eu, que me ia embora e nunca mais aparecia aqui. Eles deram uma dura no porteiro, chegaram ao porteiro, deram-lhe uma dura grande do porteiro, ficou todo chateado e não sei o quê. Eu fui a jogar, já fui um pouco nervoso e não sei o quê. Só que o jogo correu bem, marquei um golo, ganhámos 6-1, marquei um golo e eles ficaram encantados, pronto, viram que tinha ali algumas qualidades para assinar contrato. E depois quando venho, vou com o saco no final do jogo, cansado, claro, e o porteiro passou por mim e veio-me a cumprimentar e a abraçar, não sei o quê. E comecei a ver bem o que era o futebol, a sério. E eu perdoei ao homem, nunca mais esqueci a cara dele, mas veja só, porque eu naquele dia tinha perdido a oportunidade de ir para o Sporting. Exatamente. Eles iam ficar chateados, era comigo, não era com o porteiro, que nem sabiam da história. E foi isso. Uma bonita história, sim. Pronto, muito obrigado. Obrigado, eu. Agora vamos dar aqui esta lembrança. Espero que gostes. Está bem. Obrigado. É uma camisola da Alma Serrana. Para poderes levar aos jogos. Está bem. Exatamente. E atrás diz o teu nome. Está, Torreal. Sim, senhor, eu que agradeço. É fresquinho, é verdade? É? O sol está-se bem.